Você já se sentiu brigado com a vida? Quando você estava passando por um momento desafiador, você já se sentiu inconformado com a vida que você estava vivendo? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre uma sabedoria muito poderosa, a aceitação, e como ela não tem nada a ver com a passividade. Vamos pensar junto? Eu sou Marcelo Assunção e esse é o Farolinho. Quem nunca se sentiu vítima da vida? Quem nunca, passando por um momento desafiador, passando por um momento difícil, pensou, a vida que eu estou vivendo podia ser tão diferente? Quando a gente está passando por um momento assim, parece que a gente não acredita que aquilo está acontecendo com a gente. E quando a gente pensa que a vida que a gente vive é diferente da vida que a gente poderia estar vivendo, nasce dentro da gente um sentimento que é difícil de explicar. Mas é um sentimento de inconformismo, um sentimento de não aceitação à vida que a gente está vivendo. Mas será que a vida poderia ser diferente? Em maior ou menor medida, todos nós, em algum momento das nossas vidas, experimentamos esse sentimento de que as coisas poderiam ser diferentes, de que a vida que a gente está vivendo, ela poderia ser consertada de algum jeito, poderia ser totalmente diferente daquilo que está sendo vivido. Esse sentimento ele é tão comum que várias tradições espirituais apresentam soluções, apresentam sabedorias de como a gente pode encarar esses momentos, de como a gente pode lidar com esse sentimento de uma forma mais habilidosa, de uma forma mais leve, com menos sofrimento. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que essa forma de pensar que a vida que eu vivo hoje ela poderia ser diferente é uma ilusão. É um pensamento impossível, porque as coisas são como elas são. E a capacidade que eu tenho de olhar para a minha vida hoje e avaliar, ela poderia ser diferente, ela só é possível porque eu tenho a cabeça que eu tenho hoje, que é fruto dos aprendizados, das experiências que eu tive, dos erros, dos acertos, enfim, de tudo que eu vivi e que me trouxe até aqui e que hoje eu paro e olho para a minha vida e penso, ela poderia ser diferente. Acontece que qualquer coisa que fosse diferente nesse conjunto de causas, consequências, que me trouxe até a vida que eu estou vivendo aqui hoje, se eu mudasse qualquer coisa, eu já não seria a pessoa que para aqui e olha para a vida e pensa, essa vida poderia ser diferente. Porque todas as experiências que eu vivi foram parte constitutivas de quem eu sou. Todas as experiências que eu vivi, com os erros e acertos, me fizeram quem eu sou. Então, as coisas não poderiam ser diferentes. A vida que eu vivo não poderia ser diferente. O que pode sim ser diferente é as coisas que eu tenho capacidade de mudar hoje, eu agir sobre elas e aí sim transformá-las, fazê-las de forma diferente daqui para frente. Mas as coisas como são hoje, elas estão muito mais relacionadas a coisas que já aconteceram, ao meu passado, a experiências e vivências que me trouxeram até aqui. E eu não tenho nenhum poder de ação sobre o meu passado. Esse pensamento ele é muito próximo do sentimento de arrependimento, que a gente já tratou no vídeo em que a gente fala do passado. Quando a gente para com a cabeça de hoje e olha para trás, avaliando o meu passado e falo, se eu tivesse vivendo aquela experiência, eu faria diferente naquele momento, eu só posso fazer essa avaliação muito provavelmente porque eu vivi aquela experiência e aquela experiência me trouxe um aprendizado. E aí eu, hoje, olhando para o meu eu do passado, eu julgo o meu eu do passado e falo, eu do passado, você poderia ter feito diferente. Mas não poderia, porque o eu do passado tinha uma cabeça completamente diferente do que eu tenho hoje. E para eu ter a cabeça que eu tenho hoje, eu precisei viver as experiências que eu vivi e aquele eu do passado passou por essa experiência e trouxe o aprendizado que está aqui hoje comigo. Então, a vida não poderia ser diferente. As coisas são como elas são. O que pode ser diferente são as coisas que eu tenho capacidade de ação para mudar aqui hoje e transformar minha vida daqui para frente. Algumas vezes, quando a gente pensa também que a vida poderia ser diferente,
Isso acontece porque muitas vezes a gente tem uma visão idealizada, uma fantasia dentro da nossa cabeça do que poderia ser a vida. Mas qualquer coisa que esteja na nossa cabeça, ela é pura fantasia. É uma forma de romantizar, uma ilusão que a gente cria. E quando a gente compara a vida que a gente vive, que é a realidade, com essa fantasia, a realidade nunca vai ser a fantasia que está na nossa cabeça. Pelo contrário, a fantasia, muitas vezes, ela só vai trazer sofrimento se a gente estiver comparando uma coisa que não existe e nem nunca vai existir com a realidade que a gente está vivendo. Sempre que a gente para e fica fazendo essa idealização de como a vida poderia ser, de como a realidade poderia ser diferente com base numa fantasia da nossa cabeça, a gente só está aumentando o sofrimento. A gente está comparando uma coisa que é real com uma coisa que não existe. E isso não tem benefício nenhum para a gente. Isso só vai trazer mais desgaste, mais ansiedade e mais sofrimento. Pensando sobre as experiências da vida, a gente tem basicamente dois grandes grupos de experiência. As coisas que a gente pode mudar, em que a gente tem, com a nossa capacidade de ação, a possibilidade de transformar, e as coisas que estão muito além da nossa capacidade de ação. Coisas que a gente não tem o menor controle, coisas que a gente não tem a menor possibilidade de transformar. Para as coisas que a gente pode mudar, a gente tem o hábito, a capacidade de ação e a consistência para dia após dia, ação após ação, a gente conseguir transformar. Agora, para as coisas que a gente não tem capacidade de mudar, para as coisas que estão além da nossa capacidade de ação, quando a gente olha para essas coisas e pensa, elas poderiam ser diferentes, a gente está se desgastando, gerando atrito emocional, desperdiçando energia, olhando e pensando para coisas que a gente não pode mudar e desejando que elas fossem diferentes. Se a gente pegar esse sentimento que deseja que as coisas que a gente não pode mudar poderiam ser diferentes, a gente vai chegar à conclusão de que na raiz desse sentimento existe uma não aceitação à vida como ela é, uma não aceitação às coisas como elas são. E essa não aceitação a gente precisa olhar com muita atenção, porque a partir do momento em que a gente olha coisas que a gente não pode mudar e coloca esse sentimento de resistência, de não aceitação, a gente está gastando energia emocional, a gente está gerando um atrito emocional e desperdiçando a nossa energia em um aspecto da nossa vida que a gente não tem o menor controle, a menor capacidade de mudança. É aí que entra a aceitação. A aceitação, ela serve para todas essas coisas que a gente não tem a capacidade de mudar, para essas coisas que estão fora do nosso controle. O exercício da aceitação, ele é poderoso para a gente não gastar mais energia, não gerar mais atrito emocional avaliando as coisas que a gente gostaria que fossem diferentes, mas a gente não tem capacidade de mudar. A gente para de gastar essa energia para que a gente possa colocar essa energia nas coisas que realmente a gente tem capacidade de transformar, nas coisas que realmente a gente tem capacidade de mudar. A aceitação, então, ela não tem nada a ver com a passividade. Uma forma errada de entender o que é aceitação é quando a gente olha para a pessoa que fala que está exercitando a aceitação e a gente associa essa pessoa a uma pessoa que é passiva, que está deixando a vida levar ela, que está à deriva, às ondas da vida, ela está aceitando tudo o que acontece com ela. Essa é uma forma muito equivocada e muito comum de interpretar a aceitação. A aceitação não tem nada a ver com a passividade, é o contrário. A aceitação, ela tem a ver com a ação correta. A aceitação, ela serve para a gente economizar energia, julgando as coisas que a gente gostaria que fossem diferentes, mas não são, e elas estão fora do nosso alcance, para que a gente coloque toda a nossa energia naquilo que a gente realmente consegue mudar, nas coisas que a gente tem realmente capacidade de ação. São essas coisas que a gente vai colocar toda a nossa capacidade de agir, toda a nossa intensidade de ação.
Por isso, quando a gente está falando de aceitação, a gente está falando de ação correta, energia correta. Existe essa ideia de que quando uma pessoa tem algum problema ou está passando por um momento difícil, a pessoa precisa estar irritada, estressada, ansiosa, que esses estados, de alguma forma, estão relacionados à solução do problema, à resolução do desafio. Mas se a gente parar e analisar atentamente, ansiedade, irritação, preocupação não tem nenhuma relação com a solução do problema. Na realidade, essas coisas elas só servem para a gente desperdiçar energia. O que o exercício da aceitação nos convida é para que a gente pare de gastar energia com ansiedade, com irritação, com preocupação. E a gente coloque toda essa energia na capacidade de transformar na ação com intensidade, naquilo que a gente tem controle, para que a gente possa mudar aquilo que está ao nosso alcance de mudar. E que a gente não gaste nem mais um segundo da nossa energia naquilo que a gente não tem o controle, naquilo que está fora da nossa capacidade de ação. É muito melhor a gente encarar um desafio, encarar um problema com toda a energia que a gente tem, do que a gente desperdiçar essa energia em sentimentos, em sensações que não tem nenhuma conexão com a solução daquele problema, que não vai ajudar a gente a resolver aquele problema. A aceitação, como tudo que está relacionado à forma como a gente enxerga o mundo, ela é um exercício que precisa ser feito diariamente. Como todo exercício, no começo é mais difícil e quanto mais a gente exercita, mais fácil vai ficando. E você, que parte da sua vida você não pode mudar, mas que vem te desgastando à toa? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve nesse canal que está começando e precisa do seu apoio e vem junto comigo viver essa jornada. Eu sou o Marcelo Assunção e esse é o Farolim.